E aí galerinha, meu bom povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo esse vídeo. Eu me chamo Artemio Alves, sou jovem ativo aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Conjunto Ceará e recebi essa proposta, do setor juventude aqui da nossa região da Assunção para falar um pouco sobre a minha juventude, sobre como é ser um jovem e estar na igreja e principalmente sobre o tema ser um jovem samaritano. Olha só que desafio. Mas primeiro eu queria me apresentar para vocês melhor, para que vocês conhecessem minha caminhada, como que começou toda a minha história na igreja. Bom, eu faço parte hoje, sou principalmente ativo aqui na paróquia, na Pastoral da Comunicação, na PASCOM, mas durante toda a minha vida cristã, desde que comecei a me engajar na igreja, eu me engajei principalmente no Encontro de Jovens com Cristo, o EJC. Aos 16 anos eu fiz o Encontro de Jovens com Cristo e até lá a minha vivência com a igreja era mínima. Ia pouco às missas, meu time do coração é o Fortaleza, então basicamente eu ia mais às missas quando o Fortaleza ganhava, eu fazia essa promessa: se o Fortaleza ganhar, eu vou pra missa. Eu acho que por isso que o Fortaleza passou 8 anos na terceira divisão, porque eu ia pouco mesmo, Eu comecei a misturar as coisas e aí não dava certo. Então eu tinha uma vivência mínima de igreja, sempre acreditei em Deus, mas entendia muito pouco, não ia para as missas, não frequentava nenhuma pastoral e tinha muito pouco incentivo familiar para que eu pudesse fazer isso. Até que um anjo entrou na minha vida e me fez entrar na pastoral da Crisma, fazer a Crisma, E fazendo a Crisma eu conheci um projeto que estava se iniciando na minha paróquia, que ainda estava em processo de amadrinhamento, que era o primeiro EJC aqui do Conjunto Ceará. Fiz, gostei, me engajei. Foi um final de semana maravilhoso, saí de lá querendo evangelizar todo mundo, querendo ajudar todo mundo, querendo evangelizar até os calangos, como alguns diziam lá dentro. E desde então não saí mais, isso foi em 2013, Nós já estamos em 2020, então já fazem 7 anos que estou engajado no EJC. Hoje eu faço parte do conselho do EJC como dirigente de segunda etapa, E o que é ser um jovem na igreja? O que é viver a igreja? Quando eu entrei no EJC e quando eu comecei a participar e tentar vivenciar um pouco mais da minha juventude dentro da igreja, o meu principal desafio foi acreditar que eu conseguiria viver a minha juventude mesmo participando das pastorais da igreja. Porque às vezes é muito complicado, às vezes é um choque de realidade para você que é um jovem que vive uma vida mundana, para você que é um jovem que não vive totalmente dentro dos dogmas, vivendo o que é aquilo dentro da igreja. Para você que está totalmente fora, quando você vê aquelas pessoas dentro da igreja, você enxerga como são jovens caretas, não fazem nada da vida, é um jovem que não sabe viver o bom da vida, e muito pelo contrário, na verdade a gente sabe viver o bom da vida da melhor forma possível, que é vivendo ao lado do nosso Criador, que é vivendo ao lado daquele que nos é capaz de nos fazer feliz de verdade. Às vezes o mundo ele te dá um vazio muito grande, Eu tive a oportunidade de viver o mundo e é algo que não lhe preenche, porque o vazio de verdade é que existe um vazio no teu coração que nada é capaz de preencher, só Deus. Só Ele é capaz de te dar a alegria plena, uma felicidade que é constante, não é uma felicidade momentânea que o mundo te dá. E aprender a enxergar isso, vivendo dentro da igreja, foi algo que fez com que eu abrisse meus olhos para a verdadeira felicidade. Então, depois de contar um pouquinho da minha história, eu vou falar um pouquinho sobre o tema. O tema que me foi proposto foi ser um jovem samaritano. Aí surge logo a pergunta: mas meu Deus, o que é um samaritano? Um samaritano eram povos, na época de Jesus, que viviam na região da Samarita. Bem como essa também era a língua falada por eles, Samaritano, eles falavam samaritano. E esse povo era considerado impuro pelos judeus. Ou seja, naquela época os samaritanos eram povos impuros, eram povos excluídos da sociedade, eram povos que estavam à margem daquilo que a gente imaginava hoje, E aí, na parábola que está lá em Lucas, capítulo 20, versículo 25, um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, muito inteligente, respondeu: o que está escrito na lei? Ele respondeu: amarás ao teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, assim como amarás ao próximo, como a ti mesmo. Então esse doutor da lei, mais uma vez, querendo testar Jesus, querendo ser engraçadinho, perguntou de novo: e quem é o meu próximo? Jesus então mostrou para ele a parábola do bom samaritano.
Um homem certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes e arrancaram-lhe tudo, espancaram ele, né? E quando este homem estava lá no chão, passaram por eles, antes do samaritano, 2 pessoas. Um sacerdote viu o homem e seguiu adiante. Um levita também passou por aquele caminho, viu o homem e seguiu adiante, até que passou um samaritano, aquele povo que vive na região da Samarita, que é considerado pelos judeus como impuros, os povos impuros. Passou esse samaritano olhou para aquele homem e olha que frase. Chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Um homem a qual ele não conhecia, um homem totalmente alheio a ele, um estranho caído no chão. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Essa, inclusive, está sendo o tema da campanha da fraternidade desse ano. Então esse samaritano cuidou daquele homem, ajudou ele, fez com que ele voltasse a reagir, mesmo depois de tudo que passou, pagou a estadia deste homem. E a gente aprendeu que o próximo, que Jesus cita na parábola que o doutor da lei pergunta para Jesus, não necessariamente é alguém que esteja próximo a nós, fisicamente. Não é alguém que nós conheçamos, não é algum amigo nosso, não é alguém que está dentro da nossa casa, não é nenhum parente nosso. O próximo é aquele que precisa. O próximo pode ser qualquer um. O próximo, inclusive, pode ser você, mesmo que talvez esteja precisando de ajuda e apenas precise de um samaritano que passe por você. E como é ser um jovem samaritano? Então a gente se identifica muito nisso, porque primeiro, samaritano eram povos impuros. Ser impuro, para nós, é admitir que nós somos miseráveis perante a Deus. Hoje a gente vive num mundo onde a facilidade do pecado é muito grande. E nós, vivendo a nossa juventude, sabemos que nós vivemos sempre em uma linha tênue, porque a gente é totalmente julgado pelo mundo. As pessoas olham para nós, que vivendo dentro da igreja, enxergam como careta, às vezes até como hipócrita. Olha, você não pode fazer isso, você vive dentro da igreja, o que é que você está fazendo aqui numa festa? E não necessariamente ser um jovem, ser da igreja, é deixar de viver a juventude. Mas a gente tem que saber viver a nossa juventude com certos limites. A gente tem que entender que em todos os lugares a gente tem que transparecer a face de Cristo. Então, mesmo sendo samaritanos, mesmo sendo considerado impuro, mesmo sabendo do quão nós somos miseráveis e do quão nós somos pecadores, nós sempre devemos estar cientes de que devemos ajudar ao próximo. Uma vez eu ouvi numa palestra algo que sempre me marcou. A gente sempre escuta essas coisas, pregações que sempre marcam a gente, que é o que é ser religioso e o que é ser cristão. Ser religioso é você saber de todos os dogmas da igreja, você sabe rezar, você sabe como reza o texto, do início ao fim, você sabe como é que funciona a catequese, o catecismo da igreja católica. E ser cristão é seguir aos ensinamentos de Cristo. E todos os ensinamentos de Cristo, eles nos levam ao amor. Amar ao próximo como a ti mesmo, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então ele nos ensina a ter empatia, ele nos ensina a ter compaixão, assim como aquele bom samaritano que viu, sentiu compaixão e cuidou daquele homem que ele não conhecia. Então a igreja nos convida hoje, a juventude, a viver sendo religiosos e sendo cristãos. Sabendo viver os dogmas da igreja, seguindo aquilo que a igreja nos pede, porque a igreja é a nossa mãe, a igreja é como se fosse o corpo de Cristo, né? E nós fazemos parte, nós somos membro da igreja, nós somos esse corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E nós temos que viver todos os dogmas da igreja, temos que saber viver o que é ser igreja, mas nunca esqueçamos daquilo que Jesus ensina, a sermos cristãos, a termos compaixão daqueles que estão próximos a nós, a termos amor a todos aqueles que estão próximos a nós. Então, mesmo que a gente até se afaste um pouco daquilo que a igreja prega, a gente nunca pode esquecer de sermos cristãos de verdade. Mas hoje, dentro da igreja, a gente participa de várias pastorais que têm essa ação social e várias pastorais precisam da nossa juventude. Várias pastorais precisam que a gente esteja junto, que a gente coloque para frente aquilo que nós sabemos com toda a nossa vitalidade, com toda a nossa inteligência. Hoje, servindo na pastoral da comunicação, eu me sinto muito feliz em fazer parte de aquilo que leva as pessoas à evangelização e evangelizando através do meu trabalho. Estamos vivendo agora algo
inédito, acredito que para a nossa geração, que é uma pandemia a ponto de nos deixar em quarentena e fechar comércio, fazer com que a gente fique em casa, e é algo até que eu deixo de dica para vocês: fiquem em casa, permaneçam em casa. Essa está sendo uma das formas de você ajudar o próximo, é ficando em casa. E através da pastoral da comunicação a gente consegue transmitir as missas e levar a palavra de Deus a todas as pessoas, mesmo elas estando em casa, fazendo com que elas permaneçam saudáveis, né? Não ajudando cada vez mais com essa pandemia e cumprindo o nosso papel, que a gente de jovem, que entende bastante como funcionam as tecnologias e consegue levar a todas as pessoas esses projetos de evangelização. Isso é ser samaritano. Isso é ser um jovem que, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sendo tão miseráveis, a gente sente compaixão das outras pessoas que hoje estão em casa e não podem participar da missa. O EJC, também na minha vida, é algo muito importante. Jesus disse para Pedro que ele seria pescador de homens, que ele seria o responsável por trazer os homens do mundo para perto de Deus. E hoje o EJC é praticamente um projeto que faz isso, que traz os jovens que estão no mundo, jovens que não conhecem a palavra de Deus, jovens que estão alheios àquilo do que a igreja prega, e mostra para eles que é possível sim viver a sua juventude dentro da igreja, que é possível sim você estar lá e participar das pastorais e ser um samaritano, e mesmo assim não deixar de viver a sua juventude. Não é o fato de estar dentro da igreja e de estar em oração que vai fazer com que você seja careta, que vai fazer com que você esqueça daquilo que você vive, que vai fazer com que você não possa conversar sobre assuntos com seus amigos da faculdade, mas sempre tendo o senso de que você, para todo mundo, será a luz. E que tipo de luz você gosta de ser? Você gosta de ser apenas uma velhinha que ilumina pouco? Você quer ser um holofote que leva a palavra de Deus a todos? O seu testemunho, ele é muito capaz de fazer isso. E hoje, você mostrando para várias pessoas que não vai deixar, que não vai ser um jovem careta, que não é bem assim, que funciona ser um jovem samaritano, que funciona ser um jovem de dentro da igreja, faz com que as pessoas participem cada vez mais. E para poder concluir um pouco desse nosso bate-papo, eu queria fazer um convite a toda a juventude para que você possa cada vez mais participar e conhecer um pouco do que é servir a Deus e estar junto a Deus através do serviço da igreja, através das pastorais. Uma vez João Paulo II disse em sua carta que nós precisamos de santos, jovens santos, né? São santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. O que é que ele quis dizer com isso? Que a gente não precisa deixar de ser jovem para ser santo, que a gente pode viver a nossa juventude, participar daquilo que nos é cotidiano, trabalho, faculdade, mas sempre transparecendo essa face de Cristo. Jovens, nós não somos o futuro da igreja, nós somos o presente. E a partir de agora, se faça presente dentro da sua igreja, se faça presente dentro da sua pastoral. Uma dica que eu daria a quem gostaria de começar e para quem queria entender um pouco mais o que é ser um jovem da igreja é começar de pouquinho. Participe de uma pastoral, pelo menos, com encontros semanais. Pode ser a pastoral da juventude que tenha na sua paróquia. Se caso não tiver uma pastoral de juventude, procure a PASCOM, que geralmente também tem muitos jovens. Procure ou até mesmo alguma pastoral como a de ação social, que faz um trabalho muito bonito, a pastoral do dízimo, a pastoral do batismo. Se engaje lá na crisma, no catecismo, busque pelo menos um encontro semanal, participe sempre, que você vai começar a entender o que é o prazer de ser um jovem samaritano, do que é um prazer de ser um jovem e servir na igreja, mas principalmente leve a mensagem a todos aqueles que estão ao seu lado. Ajude ao teu próximo como a ti mesmo. E se um dia você ver alguém que está precisando de ajuda, não hesite em ajudar. Participe dessa transformação social, pois cada um fazendo a sua parte vai nos fazer melhorar. Uma das coisas que a gente mais presencia dentro da juventude, que com toda a nossa rebeldia, é: por que eu faria por alguém algo que alguém não faria por mim? Será mesmo que eu ajudando a outra pessoa ela faria por mim quando eu precisasse? Eu não posso ser besta. E essa é uma das coisas que mais nos atormenta, né? Jesus Cristo, quando ele disse que se alguém bater em tua face, oferece-te o outro lado. Fazer a sua parte não te diminui. Ajudar ao próximo é ajudar sem esperar nada. Uma vez eu ouvi uma palestra, Padre Fábio de Mello, inclusive, falando o que é o amor e o que é o amor ágape, né?
O amor ágape, que ele explica, é um tipo de amor em que não se espera nada em troca, né? É como se fosse um amor que um filho sente por uma mãe que está acamada. Uma mãe naquele momento, quando está passando por um problema, quando está numa doença grave, terminal e está acamada, e um filho tenta de todas as formas fazer com que ela sobreviva, para ele, ali naquele momento, ela não tem serventia do fato de que ela não pode ajudá-lo com mais nada, seja financeiramente, ela não pode ajudá-lo a cuidar dos seus filhos, ela não pode ajudá-lo em nada. Ou seja, na prática, nessa serventia de prática não tem. Mas o que faz com que você lute para que ela continue viva é simplesmente o amor mais puro que existe, o amor de uma mãe para um filho, o amor de um filho para uma mãe, que é um amor ágape. É um amor que nada quer em troca. É um amor que nada precisa para que ele flua. E é esse tipo de amor que eu, como jovem, que a juventude em si sente ao servir a Deus e a servir na igreja. É algo que você não espera nada em troca. É um serviço lindo que apenas lhe preenche, que preenche um vazio que tem dentro de você e que lhe traz felicidade, sem com que lhe traga algum retorno imediato. Pois o retorno realmente que nós queremos não está aqui na terra, está lá no céu. Uma frase dita por Padre Afonso Pastore que nós sempre lembramos no EJC. Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. E é essa frase que eu deixo para vocês agora. Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Vivamos a nossa juventude, participemos dentro da igreja e que a gente possa cada vez mais fortalecer as pastorais e os serviços com toda a nossa energia e com toda a nossa juventude. Beleza? Muito obrigado por ter dedicado esse tempinho para participar. Ainda vão ter outros vídeos, né, deste projeto maravilhoso sendo montado pelo setor de juventude aqui da Assunção. E fique em casa, viu? Permaneça em casa.